Jovens e velhos santistas, vamos ao nosso vídeo com o resumo da base no fim de semana, mas abrindo um espaço também aqui para o time profissional. Afinal de contas, o Novo Horizontino chegou a estar perdendo duas vezes para o Curitiba neste domingo, mas arrancou empate, 2-2, Curitiba e Novo Horizontino. Então o time do interior de São Paulo segue na liderança do campeonato, o Santos caiu para o segundo lugar. E tá tudo muito embolado, né? 44 pontos o Novo Horizontino, 43 o Santos, 42 Mirassol e Vila Nova. O Ceará venceu, o Operário entrou na briga com 39, o Sport tem 38 mais dois jogos a menos, o América fez 3-0 no Guarani, era de se esperar. Também está na briga, né? O América foi a 38 e vira aquele confronto direto também, né? Na próxima partida. Havaí 37, então tem muita gente na briga no campeonato, né? São pelo menos, aí vamos colocar 7 times disputando 4 vagas. E o Santos, que era para ter disparado, não disparou. Porque muita coisa errada acontece no Santos, né? Não é só o Fábio Carille, não. Os jogadores têm uma completa visão distorcida da realidade, assim como o treinador Pituca disse que o time foi bem, né? O Gil defendeu o Carille, eu não sei como eles, não sei se eles assistem os jogos deles, né, depois das partidas, e eles acham que tá bom isso aí que eles estão apresentando, enfim. Fora toda a desorganização que existe no clube, né? A gente descobre que um assessor da presidência, aliás, quantos assessores o presidente Marcelo Teixeira tem? Foi lá entrar no vestiário para bater boca com o Galo, com os jogadores, sabe? Um negócio amador, entendeu? Não se admite esse tipo de coisa, né? Apesar de eu achar que os jogadores têm que ser cobrados, e o técnico também, e o Galo também, mas tem hora certa para tudo, né? E o presidente Marcelo Teixeira tem um monte de assessores e eles fazem o que bem entendem. Onde que está a cadeia de comando nesse clube? Quem é que manda? É possível? Imagina, os jogadores entre eles conversam. Vocês não entendem porque os caras não querem vir para cá. Né? Não quer vir jogador, não quer vir treinador. O cara não sabe de hoje a amanhã aparece um assessor da presidência dando pontapé na porta do vestiário gritando com os caras, você não sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar. É complicado isso, né? É varziano até, com todo o respeito que a várzea merece. Esse tipo de coisa num clube que se fala em reconstrução, que é profissional, transparência, que não precisa de SAF, que não precisa de investidor, que vamos com profissionalismo, nós vamos recuperar. Assim não vai recuperar nada, né? Deus ajude o Santos nessa reta final e na sequência da nossa história, porque olha, tá difícil, né? Com esse tipo de situação. Mas enfim, tem outro lado nessa história toda que é a nossa categoria de base. Mas faz tempo, já no tempo do ex-presidente, a base já dava alguns frutos, alguns bons resultados. Tanto é que esse monte de jogador que o Santos vendeu agora e que teve mecanismo de solidariedade, até várias negociações, até o Arthur Gomes, são negociações de meninos que o Santos forma e que vão gerando recursos. É o que está salvando o caixa do clube, né? Marcos Leonardo, Ângelo, outros aí, né? O próprio Arthur Gomes, que eu acabei de citar, o Yuri Alberto, cada vez que vai de um lugar para o outro, e por aí vai. Então, os meninos sempre salvam, mesmo não tendo lá muitas vezes as oportunidades que merecem na equipe principal, mas eles vão deixando um troco aqui, outro ali e vão ajudando a compor os cofres do clube. Agora o Patati foi vendido também. Deus queira que ele vá bem lá, aprenda alguma coisa na vida lá em Israel e depois possa mudar de clube também, ganhar um dinheiro e tal. E neste mundo paralelo da base, pelo menos os bons resultados vêm e alguns jogadores surgem com pinta de promessas que vão se concretizar e que podem ajudar o clube no futuro. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais e no fim deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá, começando com as categorias de base. Neste domingo, sub-11 e sub-12 venceram, né?
Os mais novos venceram o Maués por 3-1, gols de Kaique Magalhães, João Luz, e Enzo Donizete. Os mais velhos golearam por 4-1. Os gols do Luiz Felipe, Ryan ou Rian Cruz, Carlinhos e o Guilherme Vargas. Já o Sub-13, contra o Prata da Casa, fez 1-0, gol do Cauã Basile, né? Uma bola que ele pegou de primeira, assim, na entrada, dentro da área já, né? O Cauã Basile, que é a grande joia, né? Ele e o Nadson do 15 e o Cauã Basile no 13. São os meninos que são mais observados, mas tem outros que são muito bons, né? O Sub-14, por exemplo, goleou a mesma equipe do Prata da Casa por 4-1, gols do Lucas Gomes, do Bernardo Silveira, do Arthur Lima e do Inácio. Então, são meninos que têm uma condição que a gente já observa, né, até por conta da Santos TV transmitir e tal. Então, a gente já percebe nesses jovens um potencial de crescimento, jogadores que podem dar frutos. Aí nós tivemos também o Sub-15, mas esse jogo foi no sábado contra o Mirassol, e foi 3-0 o Sub-15. É o time do técnico Cristiano Troisi, venceu com gols do Evandro, do Matheus Rocha e do Mailon. Equipe que foi a campo com o Arthur do Vale, o Lucas Camargo, depois o Éder, o Gabriel Neves, o Pablo Ferreira e o Mailon, o Davi Carvalho, o Matheus Mendes e o Vinícius Rocha, depois o Vitinho, o Evandro, depois o Oswaldo, o João Borges, depois o Alexander e o Matheus Rocha, depois o Maranhão. O Santos, que está no grupo 23, junto com o Mirassol, Esfera e Desportivo Brasil, lidera o grupo com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 6 gols marcados. Joga de novo no sábado, dia 14, contra o Desportivo Brasil, 9 da manhã, lá no CT do adversário, em Porto Feliz. Portanto, o Sub-15 que vem fazendo essa campanha conquistou este resultado bastante positivo. Quem destoou neste fim de semana foi o Sub-17, né? Sub-17 do técnico Helder. Engraçado que tinha vencido o Mirassol fora de casa e jogando no CT Repelé perdeu por 1-0, né? Pela quarta rodada da terceira fase, a partida marcou o início do retorno deste torneio. O Helder, que esteve inclusive lá na seleção Sub-16. O Santos está neste grupo com Mirassol, Ferroviário e Comercial, mesmo com a derrota segue na liderança com 9 pontos, 3 vitórias e agora uma derrota, 9 gols marcados e 2 gols sofridos. O time foi a campo com o João Pedro, o Yuri Soares, depois o Murilo Teixeira, o Rian, depois o Assis e o João Ananias e o Nicolas Augusto na esquerda, o Gabriel Paes, depois o Fabiano, o Lucas Jaime e o Murilo Pará, depois o Vinícius Fabre, o Padula, depois o Luca Amaro, o Matheus Xavier, depois o Juninho e o Luca Meireles. O Santos que joga contra a Ferroviária no dia 14, sábado, partida que o Santos terá fora de casa neste campeonato paulista sub-17. Lembrando que o Santos disputa também, né? O campeonato paulista, o campeonato brasileiro está classificado para a próxima fase. E fechando, nós tivemos aí no campeonato paulista também, o Santos contra o Red Bull Bragantino fora de casa no sub-20, lá em Atibaia, venceu por 2-1, jogo bem difícil, né? Com 2 gols do Vinícius Lira, né? O lateral esquerdo que é muito bom jogador, né? Um moleque alto, rápido. O segundo gol, inclusive, foi marcado de falta. No primeiro gol ele estava na área para completar, depois que o Alejandro deu um passe de letra, né? Ele tem idade sub-17, mas tem formado na equipe sub-20. Agora, na última rodada, vai pegar o Sertãozinho, o Santos está em segundo. E ele depende só dele para classificar, né? Precisa desse resultado no sábado, dia 14, 3 da tarde, no CT Repelé. Se ganhar, o jogo classifica, né? O próprio Red Bull Bragantino já tem 12 pontos, tem um saldo de gol maior, né? Vai ter o confronto direto na próxima fase aí, dentro desse grupo. E o Santos pega o Sertãozinho, então, confronto menos complicado. O Sertãozinho é o último do grupo, né? Vai ser Mirassol e Bragantino na última rodada e o Santos contra o Sertãozinho. Então, vencendo, o Santos passa para a próxima etapa do Campeonato Paulista Sub-20. Time bastante modificado, né? Chegaram jogadores essa semana, o menino que veio do São Paulo, o menino que veio do Corinthians, ainda não estrearam. O Perlaza sofreu uma contusão na última partida, tá fora do time por hora.
o Miguelito e o Enzo estão lá na seleção da Bolívia. Então o Santos foi com o João Fernandes, Gabriel Simples, o Matheus Matias, o Diego Borges e o Vinícius Lira, depois o Matheus Felipe, o Kenai, o Ian, depois o Rafael Freitas e o Gabriel Bontempo, depois o Guilherme Lima, o Caio Araújo, o Rodrigo César, depois o Cauã Pereira e o Alejandro Vidia Real, depois o Diego Matos. Santos, portanto, aí buscando esta classificação também no Campeonato Paulista Sub-20. Então, os pequenininhos todos venceram, o Sub-15 venceu, o Sub-20 também corria o risco até de não classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, ainda corre, mas depende de si na última rodada. E o Sub-17 deu uma tropeçada, mas está bem no grupo, está bem no Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode dizer que, a despeito de todas as mudanças, a base do Santos tem sido muito modificada. Tem jogador, tem um africano que chegou outro dia para jogar no Sub-15, né, que está aí, menino que já estava no Brasil e tal. Então o Santos está prospectando, trouxe o Profeta, que é outro destaque, outro desfalque do Sub-20 que está lá com a seleção da Venezuela. Então o Santos tem muitos jogadores jovens, vindos de outros lugares, de clubes do interior, alguns que não deram certo em rivais, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, estão aí sendo integrados. O Santos está observando e está tentando remodelar sua categoria de base. E se o resultado vai chegar agora nestas edições do Campeonato Paulista, em todas as categorias, a gente não sabe. Se o Sub-17 no Campeonato Brasileiro vai ter essa chance também, é difícil de dizer. Mas quem assiste os jogos da base sabe que tem meninos muito talentosos. Tem meninos que têm muita condição, mas eles precisam ser trabalhados. No futuro, um dia que o Santos tiver realmente uma organização, tiver uma estrutura, um padrão para desenvolver os jovens e depois fazer uma transição correta, porque agora vai ter o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Então é provável que tenha lá uma molecada do Sub-20, mais aquele pessoal que está encostado, tipo o Balão, Kevin Maltos e outros. Mas quando o Santos tiver um trabalho de transição bem feito, né, e não colocar os moleques na fogueira, ou quando não tem ninguém para pôr, coloca, e com um técnico que não adianta sentar estrategicamente atrás do gol, quando está no CT, e para aparecer na Santos TV, que está lá acompanhando, e você está vendo ele olhando para o celular, o jogo comendo frouxo, ele dá uma olhada, depois dá uma olhada no celular e tal, para dizer que acompanha a base, e não colocar os moleques para jogar, né, como aconteceu com tantos aí nessa passagem do Carille pelo Santos. O dia que o Santos tiver realmente um treinador que saiba dar chance e trabalhar com os meninos, a história pode ser outra, né? Enfim, é isso. Parabéns aos treinadores que vêm desenvolvendo esse trabalho lá na base, aos meninos que têm se destacado com muita vontade, e vamos ver onde eles chegam ao longo desta temporada de 2024. O Santos ainda tem muitos jogos até o fim do ano. Tomara que essa molecada vá longe aí nas competições. Tá bom, meus caros? Então era isso. Ao longo desta segunda-feira, se houver alguma situação bombástica, eu volto aqui em edição extraordinária no Canal 10. De toda forma, temos um compromisso marcado na noite de segunda-feira, às 9h30, com o Henrique Faria na nossa live do Canal 10. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. E eu aproveito neste fim de vídeo e peço para você que chega agora ao canal, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, também ative o sininho das notificações e se quiser também, torne-se membro aqui do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.